Vamos lá, página 100. Vamos ver como que funciona a produção de um soro antiofídico, tá? O livro de vocês fala assim, ó. No Brasil, os soros antipeçonhentos são produzidos pelo Instituto Butantan em São Paulo, pelo Instituto Vital Brasil no Rio de Janeiro e pela Fundação Ezequiel Dias em Minas Gerais. O Ministério da Saúde compra toda a produção de soro dessas três cidades, desses três estados, tá? E por meio de secretarias de saúde dos estados, distribui gratuitamente para os hospitais do Brasil inteiro. Cada tipo de soro antiofídico é eficaz contra o veneno de uma espécie ou gênero de serpente. Inclusive aqui segue alguns nomes diferentes que eu vou ler para vocês. Assim, o soro anticrotálico age contra o veneno da cascavel. O soro antielapídico age contra o veneno da coral verdadeira. O soro antibotrópico tem anticorpos específicos contra os venenos das serpentes dos gêneros Bortles, que é a jararaca, e Urutu. Como os acidentes com jararacas e cascavéis são os mais comuns, quando não se sabe qual serpente picou a pessoa, aplica-se o soro polivalente, que é uma mistura do soro antibotrópico e o soro anticrotálico, que é o que? É a mistura, né, do da cascavel com uma jararaca. Então, geralmente, eles aplicam mais esse, porque para você aplicar um soro em uma pessoa, um antiofídico em uma pessoa, ela tem que dar... É bom, na verdade, ela matar a cobra e levar a cobra para poder ter certeza de que cobra é. Mas muitas das vezes a pessoa que é picada ela não consegue matar e não consegue nem distinguir qual é, então eles aplicam mais esse. Como que funciona a produção desses antiofídicos produzido por São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro? Olha como é que funciona. Eles pegam as cobras, né? Essas, cascavel, coral, né? Jararaca, urutu e várias outras, e extrai o veneno dela. O veneno é o que? É o antígeno. Aí, extraiu esse veneno, o que eles fazem? Eles injetam uma pequena porção desse veneno, que é o antígeno, em um animal. Esse animal pode ser o cavalo, o livro de vocês aqui cita o cavalo. Injetam uma pequena quantidade, né, em um animal. E aí, no caso aqui, é o cavalo. O animal, ele passa a produzir anticorpos contra esse antígeno, tá? Que é o veneno. Então, o animal passa a produzir anticorpos que neutralizam a ação do veneno. Então, após 30 a 40 dias, retira-se uma amostra de sangue do animal, que no caso aqui é o cavalo. E se a quantidade de anticorpos produzidas é suficiente, retira-se até 15 litros de sangue, no caso do cavalo, em intervalos de 48 horas, e separa-se o plasma sanguíneo. A gente sabe, né, que tem que separar, coloca na centrífuga e separa, né, as composições do sangue do plasma sanguíneo. Separa o plasma sanguíneo. Os glóbulos vermelhos, que é a parte vermelhinha, ela é devolvida para o animal. Eles pegam esse plasma sanguíneo, né, que se torna um soro rico em anticorpos. Ele é testado, depois de testado ele é colocado em frasco, armazenado e distribuído para onde? Para os hospitais. É assim que funciona a produção de um soro antiofídico pelo Butantan, né, pelo Vital Brasil e pela Fundação Ezequiel Dias. O livro de vocês agora na página 100 a gente vai falar sobre a saúde do sistema imunitário. Para poder a gente ter uma boa imunidade, nós precisamos de ter uma vida saudável. E é isso que nós vamos estudar aqui.
Porque não tendo uma vida saudável, nós podemos ter diversos tipos de doenças, inclusive o livro de vocês cita duas doenças, que é a leucemia, que é uma doença no sangue, e a AIDS. Então vamos lá, a saúde do sistema imunitário. O que é que a gente tem que fazer para ter uma saúde do sistema imune legal? Hábitos de vida saudáveis, como alimentação rica e equilibrada, ajudam na manutenção da saúde do sistema imunitário. A ingestão de bastante água mantém as mucosas úmidas e os cílios das vias respiratórias em movimento, contribuindo para a eliminação de micro-organismos. Conforme você está movimentando o micro-organismo, você consegue expulsar ele, né? Então, essa é uma maneira. O consumo de alimentos que ajudam na manutenção e no equilíbrio da flora intestinal, como iogurte e leite fermentado, promove a ativação dos linfócitos, que são o quê? Leucócitos, né? Glóbulos brancos, e a produção de anticorpos. Então, nossa flora intestinal trabalhando adequadamente, que são bactérias boas que nós temos no intestino, isso ajuda o quê? Na produção de anticorpos através dos nossos glóbulos brancos, que são os leucócitos, e um dos leucócitos que fica presente é o linfócito. Alimentos ricos em nutrientes e vitaminas, como peixe e verduras, ajudam o organismo a se recuperar em casos de gripes e resfriados. Então, nós temos que comer muito o quê? Vitaminas, proteínas, né? Embora o sistema imunitário seja responsável pela defesa do organismo, ele também pode adoecer. O livro de vocês fala assim: a leucemia e a AIDS são as principais doenças que o afetam. Então, o sistema imunitário, ele pode adoecer, tá? Embora ele é responsável pela defesa do nosso organismo, mas ele também pode adoecer. E duas doenças, né, que são principais, que afetam o nosso sistema de defesa, é a leucemia e a AIDS, tá? Eu vou falar sobre a leucemia e na próxima aula a gente fala sobre transplante de células-tronco, tá? E sobre a AIDS. Então, eu vou falar sobre a leucemia, que é uma doença que ataca o nosso sistema de defesa, nosso sistema imunitário, tá? Leucemia. Leucemia é uma doença caracterizada pela formação de grandes quantidades de leucócitos doentes, resultantes de um processo incompleto de crescimento celular. Esses leucócitos doentes são incapazes de defender o organismo. Eles são produzidos por células cancerosas da medula óssea. A produção de hemácias e plaquetas também fica comprometida. Os sintomas da leucemia estão, portanto, relacionados com a falta de células normais no sangue. Assim, a falta de hemácia provoca anemia, palidez, sonolência e cansaço. A falta de plaqueta resulta em manchas roxas na pele, sangramento no nariz e dificuldade de cicatrização, mesmo em pequenos ferimentos. A falta de leucócitos normais resulta no aumento das infecções do organismo. Os linfonodos podem ficar aumentados em decorrência do acúmulo de células anormais em seu interior. Se os linfonodos ficam aumentados, nós vamos ter aumentos onde? Na garganta, nas axilas e nas virilhas, que é onde eles ficam, né? As células doentes podem se alojar no sistema nervoso, provocando dores de cabeça e vômitos. O tratamento depende do tipo de leucemia, mas todos têm como objetivo destruir o quê? A medula óssea doente, que é onde tá tendo a produção o quê? De leucócitos doentes. Com o uso de radiação, que é a radioterapia ou substâncias químicas específicas, que uma delas é a quimioterapia. Muitas vezes é preciso fazer um transplante de células-troncos, hematopoética, células-troncos são células sanguíneas, para que o organismo volte a produzir células sanguíneas normalmente. Então, a leucemia, ela é uma doença causada pela formação de grande quantidade de leucócitos doentes, tá? E esses leucócitos doentes, eles podem
ocasionar, né, a falta de célula normal de sangue no nosso corpo. E isso nos traz o quê? Nos traz fraqueza, nos traz palidez, nos traz mancha roxa no corpo, né? Aumenta as infecções do nosso corpo, tá? Pode aumentar, né, a infecção na garganta, debaixo do braço, nas virilhas, que é onde ficam os linfonodos. E para poder tentar amenizar essa situação, seria o quê? O tratamento, muitas das vezes, é quimioterapia e radioterapia, que é o quê? É tentar eliminar, né, esses leucócitos doentes, que são incapazes de defender o nosso organismo, ou outras vezes é o quê? É o transplante de célula-tronco, tá? Na próxima aula a gente fala sobre o transplante de células-tronco e falamos também sobre a AIDS, que é outra doença que ataca o sistema imunitário de defesa, tá bom?